O dinheiro mais barato da sua barbearia não está em um cliente novo. Está naquele cliente que já cortava com você e de repente parou de voltar. Ele não brigou, não reclamou, não avisou. Só sumiu e muitas vezes a sua agenda nem sentiu, porque outros clientes ocuparam o horário e esse buraco invisível é o dinheiro mais barato que a sua barbearia tem para recuperar. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método completo em 6 passos, com mensagens prontas para transformar clientes sumidos em cadeira cheia sem gastar R$1 com anúncio. Esse método se chama cadeira cheia e ele nasce do que a gente vê de perto. Hoje o Best Barbers acompanha mais de 1.200 barbearias e as estratégias que a gente vai trazer aqui são aquelas que os nossos clientes aplicam de verdade. No fim desse vídeo você vai saber a partir de quantos dias um cliente conta como um cliente que sumiu e o que escrever na primeira mensagem e o que nunca escrever e como transformar tudo numa rotina que enche a cadeira da sua barbearia o ano inteiro. E fica até o final desse vídeo porque eu vou deixar na tela a mensagem que abre essa conversa e mostrar o detalhe que decide se ele vai receber uma resposta ou morrer no vácuo. Sem teoria complicada, é para você aplicar amanhã com a agenda que você já tem. Deixa eu te mostrar por que esse cliente vale tanto. Muitos donos de barbearia estão preocupados em conquistar novos clientes e se esquecem de quem já é cliente, mas parou de vir. Aí pensam só em anúncio de tráfego pago, campanhas de marketing, mas quase ninguém olha para o cliente que esfriou. Agora pensa comigo, quanto custa cada um desses clientes? Para trazer uma pessoa que nunca ouviu falar da sua barbearia até ela cortar com você, é preciso anunciar, chamar atenção, gerar interesse, convencer ela de marcar um horário. Isso custa muito caro. No mercado de barbearias, esse custo pode passar de até 100, 200 reais por cliente. Claro que isso é uma referência de mercado. Na sua barbearia, esse valor pode ser diferente. Mas e o cliente que sumiu? Esse você já conquistou uma vez. E ele já conhece o seu trabalho, já entrou na sua barbearia, já confiou na sua tesoura. Para trazer esse cliente de volta, você não precisa nem gastar com um novo anúncio. Você precisa de um método e muitas vezes de uma mensagem muito bem feita para o WhatsApp. Mas antes de entrar nesse passo a passo, existem 3 regras que vão decidir se esse método funciona ou se sua mensagem simplesmente morre no vácuo. Regra número 1: pessoas gostam de conversar com pessoas. Mensagem com cara de comunicado, parecendo um robô, não funciona. Prezado cliente, notamos a sua ausência. Isso parece mensagem automática. E mensagem automática morre nos 2 vezinhos azuis. A conversa precisa parecer humana, tem que vir de alguém da sua recepção ou da sua equipe, falando com uma pessoa que já conhece a sua barbearia. Regra número 2: a primeira mensagem não vende. Ela reconhece, ela escuta. Nada de começar falando de preço, promoção, desconto. A primeira mensagem só precisa mostrar para aquele cliente que ele fez falta. Porque quando você tenta vender logo de cara, a pessoa se fecha. Mas quando você mostra que percebeu que ela sumiu, você abre a porta para uma conversa. Regra número 3: todo convite precisa de uma data. Quando você quiser, você passa aqui. Isso faz uma pessoa deixar para depois, e depois vira nunca. Agora, quando você fala essa condição vale até sexta-feira, você dá um motivo para a pessoa agir. Então guarda essas 3 regras. Gente fala com gente, primeiro você reconhece, depois você vende e todo convite precisa de uma data. Agora o método, 6 passos e na ordem. Passo número 1. Primeiro você precisa decidir depois de quantos dias sem aparecer na sua barbearia um cliente passa a ser considerado o cliente que sumiu. E não existe um número que funcione igual para todo mundo. Um cliente que faz um degradê, por exemplo, pode cortar de 15 em 15 dias, então se ele ficar 30 dias sem aparecer, já acende um alerta. Agora, tem cliente que gosta de deixar o cabelo crescer mais e volta a cada 40, 45 dias. Então, o que você precisa fazer é olhar para o intervalo real dos seus próprios clientes e colocar essa linha um pouco depois disso. E começar porque ainda está quente. Os clientes que não aparecem há 60, a 90 dias. Esse cliente ainda lembra bem da barbearia, lembra do barbeiro e tende a voltar com mais facilidade. Os que estão há 6 meses sem aparecer, por exemplo, você deixa para uma segunda rodada. Passo 2. Antes de mandar a mensagem para qualquer pessoa, levanta a lista inteira. Faz uma coisa de cada vez, porque assim o trabalho rende muito mais. Nessa lista você precisa ter o nome do cliente, o telefone, a data da última visita, o serviço que ele fez e qual barbeiro atendeu. E essas informações vão ser munição da sua conversa.
Porque quando você sabe quem atende aquele cliente, você consegue mandar uma mensagem muito mais personalizada, como por exemplo, o seu barbeiro tal comentou que está sentindo a sua falta. E antes de mandar qualquer coisa, olha também o histórico desse cliente. Se ele parou de ir porque teve algum problema ou saiu insatisfeito, a abordagem precisa ser outra. Chegar nessa conversa sabendo o que aconteceu é o que separa uma abordagem profissional de uma mensagem jogada no escuro. Passo 3. A primeira mensagem. Escolha uma pessoa da recepção ou da sua equipe para ficar responsável por essa conversa. E o ideal é que essa mensagem saia de um WhatsApp que tem a cara de uma pessoa, não daquele número institucional com a logo da empresa que já grita mensagem automática, antes mesmo da pessoa abrir. O objetivo dessa primeira mensagem é um só: fazer o cliente se sentir lembrado. Oi fulano, tudo bem? Aqui é o André, da recepção da barbearia do Pedro. Passando só para dizer que faz um tempinho que a gente não te vê. Estamos sentindo sua falta. Tá tudo certo com você? Tudo que tá entre colchetes é o que você vai trocar aí para as informações da sua barbearia. Você coloca o nome do cliente, o seu nome, o nome da barbearia e o nome do barbeiro que costumava atender aquela pessoa. Sem falar de preço, sem promoção, sem tentar vender nada. Só isso. Passo 4. Ouvir o motivo e construir a ponte de volta. Quando a pessoa responder, não pula direto para a venda. Primeiro pergunta com leveza por que ela parou de ir, porque o motivo dessa pessoa ter sumido é uma das informações mais valiosas para a sua operação. Cada vez que alguém fala, eu parei porque tal coisa aconteceu, essa pessoa está te mostrando um problema que você pode corrigir antes que outros clientes também sumam. É um ralo que você consegue fechar. E depois de entender o motivo, você responde exatamente aquele obstáculo. Se o problema foi preço, por exemplo, você pode apresentar um plano de assinatura. Se a dificuldade foi de horário, mostra para ele que ele pode agendar pelo aplicativo. Se ele foi mal atendido, você reconhece o problema e pode oferecer uma cortesia para ele voltar com um dos barbeiros destaques da sua barbearia. A resposta precisa conversar com o motivo real daquela pessoa. Passo 5. O convite com datas. Agora sim você faz o convite. E esse convite precisa ter duas coisas, um benefício e um prazo. Mas isso não quer dizer que você precisa dar um desconto e acabar com uma margem. Você pode oferecer uma cortesia no retorno. Pode ser uma barba por conta da casa, uma hidratação ou algum outro benefício que tenha muito valor para o cliente, mas que custe pouco para a barbearia. E deixa duas coisas bem claras, que essa cortesia vale para o primeiro retorno e que ela tem uma data para acabar. Passo 6. A rotina. Isso aqui não pode ser uma campanha que você faz uma vez, traz alguns clientes, volta, depois esquece. Precisa virar uma régua dentro da sua barbearia. A cada 90 dias, mais ou menos, você roda esse processo de novo. Com 3 rodadas por ano, você mantém esse trabalho acontecendo e ajuda a cadeira a continuar girando o ano inteiro. Então coloca isso no seu calendário do mesmo jeito que você coloca o pagamento dos barbeiros. Define a data e define quem é o responsável, porque aquilo que não tem data e não tem dono, acaba não acontecendo. Agora, bora lá! O que você vai fazer hoje assim que esse vídeo acabar? Primeiro, defina a linha do sumiço da sua barbearia. Depois, levanta os primeiros 20 clientes que estão naquela faixa entre 60 e 90 dias sem aparecer. Só fazendo isso, você já colocou o passo 1 e o passo 2 em prática. E vamos ser sinceros, a parte mais trabalhosa desse método é justamente montar essa lista. É levantar o nome do cliente, a data da última visita e qual barbeiro atendia ele. Se a sua agenda ainda funciona no caderno ou no WhatsApp, isso pode levar uma tarde inteira. Agora, quem usa o Best Barbers consegue puxar essas informações com apenas 2 cliques. O sistema já mostra quem parou de voltar, há quanto tempo esse cliente não aparece e qual foi o barbeiro que ele costumava cortar. O método continua sendo o mesmo. A diferença é que com o Best Barbers você consegue já começar hoje ao invés de só semana que vem. E as 6 mensagens prontas, incluindo follow-up, e a mensagem para quem pediu para não receber mais contato, estão no guia gratuito Método Cadeira Cheia. O link está aqui na descrição, é só copiar, trocar as informações que estão entre colchetes e mandar para seus clientes. E antes de fechar, volta comigo naquela primeira mensagem. Repara nesse detalhe. Ela não tenta vender nada. E é exatamente por isso que ela consegue abrir a porta. É a regra 2 funcionando na prática. Quando essa mensagem chega, o
O cliente não sente que está respondendo a uma empresa, tentando vender alguma coisa. Ele sente que ele está respondendo a uma pessoa que realmente sentiu a falta dele. Se enquanto você assistir esse vídeo, veio um cliente específico na sua cabeça que está meio sumido, comenta aqui embaixo só, lembrei de um. E aposto que você já pensou em alguém. Esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui no canal. E ele já mostra bem o que você vai encontrar por aqui. Estratégias na prática, que dá para aplicar de verdade, do mesmo jeito que os nossos clientes aplicam na barbearia deles. E no próximo episódio eu vou responder uma pergunta que aparece logo depois que a cadeira voltar a encher. Quanto a sua barbearia lucrou ontem? Se hoje essa resposta não tá clara na sua cabeça, tá num caderno, numa planilha ou em alguma conversa do WhatsApp, eu tenho certeza que você vai querer assistir o próximo vídeo.